Nós estamos de volta e a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, faz um alerta sobre um novo golpe. Os criminosos passam por profissionais da saúde e pedem dinheiro para os familiares dos pacientes internados em hospitais do Paraná. Pacientes que aguardam por procedimentos ali no Centro Médico do Bairro Novo, um bairro aqui da capital paranaense, foram abordados por criminosos oferecendo a chance de fazer esses procedimentos médicos ou exames realizando pagamentos por Pix. A fundação que trata justamente dos repasses do SUS aqui em Curitiba, por meio da prefeitura, entrou em contato com a população, emitiu um comunicado falando que tudo isso não passa de um golpe. A população tem que ficar atenta com relação a essa questão. Quem explica mais sobre isso é a Angelita Silva, ela é diretora executiva desse centro médico no Bairro Novo e fala sobre essa situação. Vamos ouvir. O SUS é 100% gratuito, que o Centro Comunitário Bairro Novo, assim como as demais unidades da Prefeitura de Curitiba, né, é 100% gratuito. Reforçamos as orientações com os demais familiares, com os profissionais e reforçamos também as orientações em mídia dentro mesmo do hospital, né, através de panfletos e comunicações internas. Nós só falamos com os pacientes pessoalmente, com os médicos e profissionais de saúde devidamente identificados. Então, jamais por telefone, jamais por WhatsApp e o mais importante, independente de qualquer abordagem, não há cobrança no SUS Curitiba. Pois é, fica o alerta então para a população. A Polícia Civil deve apurar o caso, já que tanto o Centro Médico quanto a Fundação especializada pelos repasses do SUS aqui na capital paranaense forneceram para os investigadores os dados bancários utilizados para o Pix dessa quadrilha e também os números de telefones utilizados para abordar os moradores aqui da capital em troca de supostos exames por meio de pagamentos. A situação então deve ser investigada e reforçando, então, como disse a Angelita, o SUS não cobra por procedimentos. Era só o que faltava, não é mesmo? E você de casa, fique atento para não cair nesse golpe. E ainda falando de saúde, a vacinação contra a gripe continua no Paraná, principalmente agora que o frio já chegou. E se você ainda não garantiu a dose, não deixe de ir até um posto de vacinação. Até agora, o estado já aplicou mais de 800 mil doses. Todo mundo tem que se vacinar, né? Os grupos prioritários, a vacinação começou aí em 1º de abril. A campanha aqui no Paraná foi antecipada já exatamente para atender a esse público prioritário e até agora já perto de 860 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas, mas tem bastante gente ainda para vacinar, viu? A campanha foi antecipada em 1º de abril para os grupos prioritários e só nesses grupos são perto de 5 milhões de paranaenses que precisam ser vacinados. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 90% dessas pessoas dos grupos prioritários, que a gente já sabe, né? São as crianças, as gestantes, os idosos. Tem aí uma lista de pessoas que se encaixam nesse perfil. Até agora, o estado do Paraná já recebeu e já distribuiu 2.968.000 doses de vacinas contra a gripe para 399 municípios do estado. Então, tem vacina, é só procurar aí as unidades de saúde e vacinar. Vamos ouvir o que o secretário da Saúde, Beto Preto, falou então sobre esses números da vacinação aqui no Paraná. Quero aproveitar esse momento e chamar a sua atenção para que esteja com a gente. Nesse momento, é importante vacinar. É importante vacinar contra a gripe e influenza ainda fora do inverno, para que, quando a gente chegar no inverno, você esteja imunizado. Vamos em frente. A gente lembra também, né, que como a gente já disse aqui no jornal, vamos fazer um reforço aí do lembrete. A SESA definiu o dia 10 de maio como dia D da multivacinação e vai promover a aplicação de doses contra a gripe, a Covid-19 e a febre amarela, além das vacinas do calendário nacional de imunização, e também está sendo realizada em parceria com a Secretaria da Educação a vacinação nas escolas. Então, não é por falta de local, de oportunidade que a gente vai deixar de tomar essas vacinas todas, né? Tomar a vacina da gripe, que o inverno está chegando, e também aproveitar e já completar o esquema de vacinação. Veja agora a previsão do tempo para esta terça. Em Pato Branco, a mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. Em Francisco Beltrão, a mínima também é de 14 e a máxima de 25.
Foz do Iguaçu, a mínima é de 18 e a máxima de 27, enquanto em Curitiba as temperaturas variam entre 14 e 24. Vamos continuar falando de saúde porque a falta de anestesistas nos hospitais públicos do país tem causado cancelamentos de cirurgias. De cada 4 cirurgiões, 3 relatam que tiveram que cancelar as cirurgias nos últimos 6 meses. No SUS, Sistema Único de Saúde, a fila de espera por uma operação é de cerca de 1.300.000 pessoas, situação agravada pela suspensão dos atendimentos. Em 8% dos casos, os médicos suspenderam as cirurgias por falta de profissionais, equipe incompleta ou contratempos do próprio cirurgião. Ainda há questões de organização e de planejamento, como, por exemplo, quando uma operação é longa e a próxima prevista tem que ser cancelada. 3 em cada 4 cirurgiões brasileiros relatam que tiveram que cancelar cirurgias no Brasil nos últimos 6 meses e afirmaram que não puderam realizar os procedimentos em segurança por problemas na estrutura hospitalar ou por falta de pessoal como anestesistas, medicamento fundamental para sedar o paciente. Um estudo de demografia médica no Brasil revela grandes disparidades em relação às cirurgias no país e mostra também que o problema da distribuição de profissionais pelo território se repete entre os cirurgiões e que há sérias diferenças no acesso a técnicas cirúrgicas mais avançadas na comparação entre o Sistema Único de Saúde e a rede privada. Os cirurgiões gerais, porém, distribuem-se desigualmente pelo país e concentram-se especialmente nas regiões Sul e Sudeste, assim como a oferta de cirurgias. Desse modo, 2 níveis de desigualdades na realização de procedimentos cirúrgicos se sobrepõem no Brasil, um entre regiões e unidades da federação e outro entre os setores público e privado. De acordo com o documento, a taxa de remoção do apêndice, um procedimento cirúrgico de urgência que requer diagnóstico e intervenção rápido, é maior entre pacientes da rede privada do que no SUS. A taxa de cirurgia para remover a vesícula biliar e as cirurgias de hérnias da parede abdominal, que em geral são consideradas seletivas, também é maior no Sistema Único de Saúde. Além disso, o relatório aponta que pacientes do SUS também são menos submetidos a cirurgias por videolaparoscopia, tipo de procedimento considerado minimamente invasivo e que há décadas tem sido preconizado por estar associado ao menor tempo de recuperação, dor e sangramento. E você sabia que quem trabalha várias horas em pé ou sentado tem altas chances de desenvolver problemas na coluna, incluindo dores lombares e desgastes nas articulações? Pois é, as causas mais comuns para essas doenças incluem a carga excessiva nos músculos, a falta de movimentação e a postura inadequada. E para prevenir esses problemas, podem ser adotadas medidas simples. Veja na reportagem. O Magno atua no comércio há mais de 35 anos, mas ele está afastado há quase um mês do trabalho por causa de dores nas costas. Muita dor nas costas, dor no pescoço, formigamento nas pernas, né? Às vezes é uma inflamação. Profissionais que passam muito tempo em pé, como vendedores, vigilantes e enfermeiros, geralmente sofrem com dores lombares, ou seja, na base da coluna e nas articulações. Já atendentes de call center, motoristas e auxiliares de escritório, que ficam mais sentados, têm mais chances de ter problemas na coluna cervical, que fica na altura do pescoço. Sobrecarga nos músculos, falta de movimentação e postura inadequada são geralmente as maiores causas de dores na coluna, mas que podem ser prevenidas com medidas simples, como, por exemplo, fazer pequenas pausas e alongamentos ao longo do dia de trabalho. Eu sou cirurgião, né? E eu estando operando, por exemplo, muitas vezes eu faço 8, 10, até 12 horas direto em pé. O que a gente faz? A gente acaba revezando. Então, algum colega assume minha função, eu descanso um pouco, eu vou tomar uma água, vou ao banheiro, retorno, tá? Então, acho que aí cabe sempre ao empregador e aos outros colegas estarem dispostos a sempre ir revezando para evitar que uma pessoa sofra mais do que deveria. Em 2024, o Ministério da Previdência Social concedeu mais de 220 mil auxílios por incapacidade temporária a trabalhadores devido a problemas de coluna. Essa é a primeira causa do ranking de um total de 3.400.000 benefícios. Para a gente manter a coluna saudável,
que eu acho que aí vale a pena a gente também sempre orientar todo mundo, é a gente manter hábitos de vida saudáveis, atividade física regular, um sono reparador, a gente evitar o fumo, o tabagismo, são as situações que vão manter a coluna mais saudável. E após a confirmação de casos de sarampo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná emitiu um alerta sobre a vacinação da doença. O objetivo é reforçar a vigilância e intensificar as medidas de prevenção em todo o estado. Embora o Paraná não tenha registrado casos recentes da doença, a proximidade com esses estados e o fluxo constante de pessoas aumentam o risco da importação do vírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o Paraná não registra casos da doença desde 2020 e nenhum óbito desde 1998. No entanto, casos recentes em outros estados do Brasil têm acendido o alerta dentre as autoridades. E para falar mais sobre isso, eu converso com o secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto. Secretário, primeiramente, vamos reforçar então a importância do controle do sarampo. É a vacinação, né? É vacina. O segredo é a vacina. E eu quero dizer que nós temos um período longo sem sarampo no Paraná, um surto em 2019, mas desde 2020 já não acusamos novos casos. Neste momento, alguns casos foram registrados em São Paulo e um caso no Rio Grande do Sul. Chama atenção, mas nos serve de alerta. Saúde alerta todo dia. Então, estou pedindo o apoio de todas as secretarias municipais de saúde, principalmente das pessoas que trabalham em locais de passagem, rodoviárias, postos de gasolina, pousadas, hotéis, recepção de qualquer que seja a iniciativa econômica, dessas pessoas que moram próximo das divisas com o estado de São Paulo e também, de uma forma geral, no Paraná, que possam procurar as secretarias municipais de saúde para vacinação com a tríplice viral. Quem tem de 1 ano até 59 anos pode se vacinar. E isso é um reforço, principalmente para quem já tomou a última dose de vacina da tríplice viral, mais de 10 anos, que é a maioria das pessoas. Nós precisamos manter o sarampo longe do Paraná. Já estamos aí, vamos completar 5 anos agora, sem novos casos. E eu quero aqui chamar a atenção desse assunto. Vamos continuar trabalhando, essa é a orientação. Perfeitamente. As pessoas devem procurar uma unidade de saúde próxima de casa, justamente para poder ver se o calendário de vacinação está em dia. Positivo. Além disso, estamos com a vacinação nas escolas. Mas é importante frisar, a tríplice viral na idade correta da criança, nós temos uma cobertura de 100% praticamente na primeira dose. Então, nós estamos trabalhando já bem na vacinação das crianças. O que pode acontecer é que, ao longo do tempo, a imunidade vai caindo. E aí tem essa oportunidade da nova circulação do vírus. Nós estamos trabalhando e, com isso, vamos levar mais informações para as pessoas. A hipertensão é uma doença cardiovascular, mas se engana quem pensa que ela comete apenas pessoas idosas. Números mostram que os casos têm aumentado cada vez mais entre os jovens. Hipertensão, uma doença que parece ter o público idoso como alvo, porém tem se mostrado cada vez mais presente nas novas gerações. Elaine descobriu que tinha pressão alta durante a pandemia. Eu tinha muitas dores de cabeça antes do diagnóstico e eu pensava que era enxaqueca, que também é uma doença que eu tenho. Mas, ao ir por cardiologista, ele descobriu que eu sou uma pessoa hipertensa. A minha mãe também é hipertensa e ficou justamente na minha faixa etária. Elaine não é um caso isolado. Isso porque o Instituto Nacional de Cardiologia revelou um aumento preocupante no número de jovens com hipertensão no Brasil. Em 2023, por exemplo, o país atingiu uma série histórica de hipertensos com idade entre 18 e 24 anos. Ele está muito atrelado ali à hipertensão essencial associada a hábitos de vida, né? Quando a gente pensa que há uma população que tem um grau maior de obesidade em relação ao passado e também uma população que tem um aumento, sobretudo, de consumo de alimentos muito ricos em sódios. Outras causas que podem estar associadas à população mais jovem envolvem causas de hipertensão secundária, que são alguns distúrbios hormonais, distúrbios vasculares, como coarctação de aorta, renovasculares, que esses historicamente na população permanecem ali num número estável. Com a descoberta da doença, a publicitária precisou mudar todo o estilo de vida e os remédios passaram a fazer parte da rotina diária. Eu tive que mudar totalmente a minha alimentação. A minha alimentação é muito regrada. Eu como muitas frutas, muitas verduras. A comida precisa ter um limite de sal ali, né, para eu consumir. Bebo muita água também, que hidratação é muito importante. É
importante desmistificar algumas ideias sobre a hipertensão para saber como prevenir. E a principal medida de prevenção é o check-up, né? Principalmente se você tiver histórico familiar de hipertensão, ou se você tem algum outro fator de risco conhecido, se é sedentário, se não dorme bem, se tem um sobrepeso, se tem uma propensão maior de ter hipertensão, mas não é exclusivo desses grupos. Então, o check-up, a prevenção, é a chave, né, para você ter uma boa saúde. O Informe Região termina agora. Uma boa semana para você. Obrigada pela sua audiência e nos vemos na próxima edição. Até lá!